Essa de hoje, suicídio. Então, mais uma vez, eu estou vindo aqui elucidar para vocês essa questão do suicídio. Então, eu resolvi pegar também umas referências bibliográficas para quem gosta de ler, né? E quiser dar uma olhadinha. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, o capítulo 5 fala do suicídio e a loucura. Então, ele tem o item 14, 15, 16 e 17. Mas, quando vocês forem fazer a leitura, né, deem aí mais ênfase no item 14 e no item 16, tá? Outra referência bibliográfica, lá no Livro dos Espíritos, né, tem as questões sobre o suicídio, as questões 943 a 957, né, todas aí relatando o suicídio, e que vocês possam aí dar mais fulcro aí na 950 e 948, as quais nós vamos até fazer a leitura dessas duas aqui, porque eu acho importante como parte da elucidação aqui do nosso da nossa conversa. Não que os outros não sejam importantes, tá? Mas é porque se eu for começar a fazer leitura, eu sei que fica muito maçante, né? Uma leitura comprida, né? E uma leitura que vocês podem estar fazendo aí depois, tá? Mas a gente vai falar sem leitura, mas a gente vai falar mais ou menos o que tá aqui, e depois vocês vão lá para vocês poderem fixar, né, melhor o que nós vamos conversar aqui. Então, gente, eu vou começar dizendo para vocês o que é um suicídio, né? O suicídio na visão espírita de Kardec, né? Kardec começa nos ensinando lá no Céu e no Inferno dizendo o seguinte: que toda conduta ou meio de qualquer indivíduo que seja ele, essa conduta ou esse meio, fazendo com que escape, né, um pouco do seu tônus vital, acelere o seu processo de chegada no mundo espiritual, isso é chamado de suicídio, né? Então vamos lá. Tudo que a gente fizer, a conduta que nós tivermos, essa conduta fizer com que nós possamos chegar mais cedo ao mundo espiritual, configura-se suicídio, tá? Isso foi Kardec que disse lá em uma das bases dele, que é o Céu e o Inferno. Então, nós vamos trazer de acordo com todos os nossos ensinamentos que nós temos, né? Então, nós sabemos também que quando nós viemos para a Terra, né? Quando a gente está aí, viemos não, né? Quando a gente está próximo a reencarnar, sabemos que nós tivemos essa oportunidade e sabemos que nós sentamos junto dos engenheiros siderais para quê? Para poder escrever, elaborar o nosso projeto reencarnatório, né? Então, ou seja, é uma equipe espiritual, né, que está ali especializada em reencarnação, né? Então, nós dispusemos de tempo, de estudo, sobretudo de necessidades, né, que nós tivemos ali. Nós estávamos tendo naquela época, né, antes de reencarnar, a necessidade de crescimento moral. Então, diante disso tudo, a gente senta e elabora o nosso projeto reencarnatório. O que é esse projeto reencarnatório, né? O projeto reencarnatório nada mais é, né, do que as coisas, as vivências que nós vamos ter na Terra. Os caminhos, né, que vão nos ser colocados para o nosso crescimento, para a nossa reparação, né? Para o nosso aprendizado, sobretudo. Então, esse é o nosso projeto reencarnatório. Então, nós reencarnamos.
chegamos à Terra. Quando nós aqui chegamos, a gente vai ter um determinado crescimento até que a gente comece a ter de fato o nosso crescimento moral como indivíduo, né? A nossa formação moral, e essa formação moral nós ainda vamos elevá-la. Esse é o intuito, né? A gente sabe que muitas pessoas vêm e não conseguem esse aprimoramento, mas esse é o intuito, tá? E aí o que acontece? Diante desses caminhos que cada um vai traçando aí diante da vida, né? Alguns escolhem determinadas condutas que não seriam propícias a nós, seres humanos. Por quê? Porque determinada conduta ou determinado meio que nós estamos utilizando é um meio que faz com que nós começamos a ceifar, ou seja, cortar pedaços de nossa vida. São condutas que, de uma certa forma, vai abaixando, retirando, fazendo com que escape, né, aí o nosso tempo. Nós temos tempo, nós chegamos em tal data e vamos voltar em tal data. Por isso é tão importante a questão do nascimento e do desencarne, né? Nós temos dia e hora marcados, né? Que vamos chegar e que vamos embora. Então isso é muito importante, embora as pessoas achem que isso não tenha relevância, né? Mas isso já está lá no seu projeto reencarnatório, né? Igual, por exemplo, eu nasci 12/6/1982, às 17h05. Foi o meu dia e hora de chegada. E eu terei também o dia de partida, né? Então, isso já estava lá no meu projeto reencarnatório, tá? E aí eu escolho durante a minha vida determinadas condutas que façam com que eu vá diminuindo meu tempo de vivência terrena. Ou seja, eu começo então a me suicidar. E aí é que nós vamos conhecer os tipos de suicídio. Nós temos o suicida direto e o suicida indireto, né? Então vamos lá no suicida direto. O que é um suicida direto, né? É aquele que, diante, né, das dificuldades da vida, diante da pressão de algum lado, diante de algum fato, vai ali, né, por sã consciência e resolve-se então terminar, desistir da vida, né? Vamos dizer assim, eu aprendi esse termo até com uma irmã do grupo, a Meire, né? Que ela não fala no suicídio, ela fala desistiu, né? Então, por alguma coisa externa que esteja me atingindo internamente, eu decido então desistir da vida, tá? Então eu vou lá, infelizmente dou um tiro na cabeça, eu me enforco, eu tomo um remédio, eu faço alguma coisa, né, que a minha vida vai ser parada naquele momento. E temos também o suicida indireto. Quem é o suicida indireto? O suicida indireto também é dono dessas condutas que eu acabei de dizer, né? Condutas que aos poucos vai fazendo com que a vida vai indo embora, né? E a gente vai encontrar em muitas das literaturas, né? Algumas literaturas têm falando sobre o suicídio moral. E a questão de essas pessoas que têm plena consciência e vá se matando aos poucos, a pena tende a ser muito maior do que às vezes o suicida direto, né, que tirou ali a vida talvez por impulso. Só, gente, que tudo depende da sua conduta diante de todo o período reencarnatório. Por que eu digo isso, né?
Porque a gente sabe que quem tem mérito, né? A gente fala que tanto, né? Que nossa balança possa chegar lá, a parte positiva possa chegar bem mais pesada do que a negativa, né? Então, se eu coloco um ato ali muito pesado em cima daquela balança negativa, eu tenho que trabalhar muito para que a minha parte positiva possa se elevar, né? Possa se sobressair, e aí sim eu posso dizer que eu cheguei o quê? Vitoriosa. Embora eu possa não ter cumprido, não ter chegado ao 100%. Mas se uma balança se sobrepôs à outra, embora tenha os meus erros, mas os meus acertos foram maiores, né? Então, voltando lá no suicida indireto. Quem são esses suicidas indiretos, né? Os suicidas indiretos são aqueles que fazem uso de algo, né, que vai fazer com que lá na frente a vida seja encurtada, né? Ou seja, os vícios, né? Nós vamos colocar aí como exemplo principal os vícios, né? E que vícios são esses, né? O vício das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, principalmente, né? Então a pessoa está ali fazendo uso, né, daquilo, sabendo que está colocando a sua própria vida em risco, né? Outra coisa que pode ser considerado suicídio indireto, esse pessoal que adora fazer racha, né? Adora andar com direção perigosa. Se numa dessas condutas, embora eles estão ali por aventura, eles não estão buscando o termo desencarne, morte, né? Mas aquela conduta fez com que sofressem um acidente e desencarnassem. Suicidas indiretos, né? Porque estão ali com aquela conduta assumindo o risco, né? Assumindo o fator desencarne. Então, podem ser considerados suicidas indiretos, tá? Então, o que nós vamos pensar sobre no caso depende? Nós sabemos e nós já dizemos aqui o quê? O que é capaz de anular um ato por tempo indeterminado, né? O que pode fazer com que, apesar de uma conduta, né, horrenda no passado, né, eu possa, ainda sendo um suicida, ainda tendo, né, uma conduta grave, né, o que faz com que eu possa ser socorrido de imediato? A caridade e a beneficência, né? A caridade principalmente, tá? Então, somente aquele que dispõe do seu tempo, dispõe de alguma forma, né, na sua vida em ajudar o outro, em fazer uma caridade em prol de alguma coisa, em prol daquele que trabalha, em prol do outro, ou eu mesma arregaço as minhas mangas e vou trabalhar em prol do outro, né? Isso é caridade. E só quem exercita a caridade, somente a caridade e a beneficência, né? Mas eu firmo mais na caridade, né? Porque a beneficência, dependendo da beneficência, ela não é caridade, ela é nossa obrigação, né? Então, o que é que acontece? Somente a caridade é capaz, né, de fazer com que os seus atos negativos sejam suspensos aí por tempo indeterminado e você possa ser socorrido e possa ter a oportunidade de reparar sem ter a necessidade de passar lá pelo Vale dos Suicidas, que está lá na terceira dimensão umbralina, que nós já conversamos sobre essa questão de umbral, tá? Então, eu vou com vocês. Hoje eu li um dado da Organização Mundial da Saúde, lá até mais antigo, de 2019, né? Dizendo que a cada 45 minutos uma pessoa desencarna por suicídio, né? E as pessoas têm muito tabus em cima dessa questão e não conversam sobre,
né? Então, nós precisamos entender o seguinte, que o suicida... Então, vamos lá. Vamos colocar aqui algumas hipóteses para que nós possamos entender. Um indivíduo acaba-se de se suicidar. Então, o que acontece com esse indivíduo? Então, nós sabemos que temos algumas opções, né? A primeira que a gente torce é para que ele tenha bastante bagagem, para que ele possa ser, então, socorrido, né? A segunda bagagem é que ele, ao cometer esse ato, ele permaneça onde? Em casa, né? Ou seja, o corpo físico morreu, mas o espírito está ali em casa. Terceira opção, né? Estar aí andando pelas ruas. Quarta opção, vai diretamente para um vale, né? Onde nós todos conhecemos, né? O Vale do Suicídio, né? Então, a gente torce pelo socorro, mas nós sabemos que, infelizmente, 90% dos que cometem suicídio não têm o merecimento de ser socorrido de imediato. Então, infelizmente, o que acontece? O suicida pode ficar em casa, no vale, vagando pelas ruas, até mesmo no cemitério ali, olhando seu corpo em putrefação. Só que nesse primeiro momento, ele não tem uma total consciência daquele ato dele, daquele acontecimento. Então ele entra num transe, como se fosse aquelas pessoas de fato que estão com algum tipo de loucura. Eles não conseguem se ater pela a realidade que o cerca, né? Porque quando o suicida, a maioria deles, né, tem o ato ali de terminar, ceifar a sua vida, o que eles pensam que vai acontecer? Eu estou sofrendo tanto por uma determinada coisa que eu vou morrer para que isso possa acabar. Só que quando eles têm essa decisão e de fato, né, se autoexterminam, o que acontece? O corpo físico morre, mas o espírito permanece vivo. E daí vem a confusão mental muito maior. Porque além de não ter entendimento, além de achar que aquela conduta, aquele ato, tiraria ele do sofrimento, tá tudo ali, continua tudo ali do mesmo jeito e agora um pouco pior. Sem o corpo físico, muitas vezes sem socorro, e a mente revendo aquele mesmo ato praticado incessantemente. Por isso, muitas das vezes, o socorro ao suicida é mais difícil. Porque eles precisam sair daquele transe que eles estão. Eles precisam se ater para essa realidade de que o que morreu foi apenas o corpo físico. Porque eles não têm entendimento, mas eles, quando tem a perda física do corpo, né, eles têm o espírito, então eles se tocam. Eles continuam pensando. As dores, né, as interrogações dentro de cada um continuam as mesmas. Porém agora, né, se vê de uma certa forma sozinho aí em campo aberto, né, sem atenção daqueles que poderiam ajudá-lo em alguma situação, e que agora ele se mantém, né, pelo menos dentro da limitação dele, sozinho de tudo. Nossos irmãos espirituais estão trabalhando incessantemente. Mesmo o suicida, ele não deixa de ter amparo, mesmo que de longe, aguardando ali o momento adequado para poder ser resgatado.
O grande problema é que muitos desses demoram demais para poder sair desse transe. E é aí que a situação às vezes vai complicando, o tempo vai passando, vai ficando, né? E eles costumam, né, a retornar a essa realidade quando já estão cansados de sofrer, né? Como o André Luiz, né? Então vejam aí o André Luiz em nosso lar. O André Luiz chega como suicida indireto, né? Porque ele tinha aí uma vida exacerbada, fazia uso aí de tudo enquanto coisa que sabia que naquela época, né, poderia gerar um problema no corpo físico que poderia levá-lo ao desencarne, né? E foi isso que aconteceu com ele, né? E chegou-se, foi para o mundo espiritual, já foi aí direto para o Vale dos Suicidas, né? André Luiz não tinha entendimento, né? E ali permaneceu por longos 8 anos naquele sofrimento, até que ele pôde começar a compreender, cansado já de tanto sofrimento, né? Clamar aí então por misericórdia divina. Nós vamos lá na pergunta do Livro dos Espíritos. Vamos lá na pergunta 948, onde eu pedi a vocês que dessem, quando vocês lessem, né, vocês pudessem dar ênfase. Então a pergunta 948, André Luiz pergunta, Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: o suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? O suicida não apaga a falta. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. Deus é quem julga, e segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Então, o que é que ele está querendo nos dizer aqui na pergunta 948? Quando ele fala, o suicídio não apaga a falta, né? Então, ou seja, se nós estamos pensando, né? Ou esses nossos irmãos que tiraram, né, a vida, se eles pensavam, eu vou tirar a minha vida que meu problema vai terminar, né? Muito pelo contrário. E além dele não ter resolvido aquele seu problema, né, ele ainda cria outro problema, né? Então, por isso que a gente sempre fala aqui, um ato, uma consequência, né? Então, quando ele fala lá no finalzinho, ele fala aqui também que quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências, né? Só que, porém, né, essa coragem para poder sofrer essas consequências, até que chega aqui, um espírito sofre muito, tá? Se ele não estiver socorrido. E ele diz, né, segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Então, por que ele fala isso, né? A gente sabe que a consequência, né, para quem tira aí a própria vida, existe aí consequências severas, né? E essas consequências não são essas consequências de sofrimento em umbral, não é as consequências de sofrimento de estar pela terra, de ir para casa, de ficar lá, né, de ficar atrapalhando, né? Não são essas consequências. A consequência maior virá depois, né? No momento de quê? De termos essa coragem para reparar esse ato, né? Diante da oportunidade que vamos ter, nós vamos ter que reparar esse ato, né? Então, todos nós somos dignos da misericórdia divina, sim. Todos nós somos dignos da misericórdia divina, inclusive os suicidas, né? Mas todos nós também precisamos reparar os nossos atos? Precisamos, tá? Então, Ana, meu filho é um suicida, eu sei que ele está socorrido e amparado. Ótimo. Ele está socorrido e amparado, o livra do cansar de sofrer,
faz-se entender que ele já começa, né, a ter um entendimento maior, a entender o seu ato, o seu erro, né? E na oportunidade ele sabe pela seara que ele terá que andar para que ele possa reparar esse ato. Quando um espírito tira a própria vida, lesa o perispírito, quando retornar à reencarnação, ele vem com aquela parte onde o perispírito foi lesado, ele vem com aquela parte defeituosa de alguma forma. Tá? Ana, toda pessoa que eu ver que for surda, toda pessoa que eu ver que for um paralítico, que for um acamado, que uma pessoa que tem essas condições desde que nasceu, essas condições difíceis, são suicidas? Nem todos. Porque muitos pedem para reencarnar nessa situação, para que na hora que voltar o salto diante, né, do crescimento espiritual seja ainda maior. Mas a grande maioria são pessoas suicidas que estão ali reparando aquele determinado ato. E quando ele fala aqui que dependendo, segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor, né? Então, o que é isso? Né? Muitas obras aí citam a questão da loucura, né? O louco que suicida, ele não pode, né, ter os mesmos critérios de reparação do que uma pessoa em sã consciência que sabia muito bem o que estava fazendo, né? E mesmo assim ainda foi e fez. Tá? Então vamos lá agora na pergunta 950. Olha aqui. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor, né? Tem muita gente que fala assim, né? É muito comum a gente encontrar no nosso dia a dia. As pessoas falam assim, nossa senhora, eu tô vivendo com uma situação tão ruim que às vezes era melhor morrer, né? Eu morrer porque aí eu sossego, eu vou descansar, né? Então, que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos, né? Então, ou seja, não adianta você dizer, eu quero morrer que minha vida vai ficar melhor, porque não vai. E você não vai ter a entrada, né, em uma das dimensões positivas do mundo espiritual, porque você ainda não faz jus a ela, né? E o pior, né? Você terá dentro de si essa necessidade de reparação. Né, onde ele fala aqui, ó, daquela forma retarda sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu. Então, para que eu vou interromper uma vida, sabendo que se eu faço isso, eu vou me arrepender tanto que eu vou ter a necessidade de vir completar, né, esse meu ciclo de vivência terrena, né? Então, é muito comum vi, né, crianças deficientes e que desencarnam cedo, né, não conseguem, o corpo físico não tem condições de envelhecer, né, mas isso tudo, né, na grande maioria, tendo as suas exceções, a gente sabe que é apenas para poder completar um ciclo de vida, né, que nem se não fosse esse ato cometido, não precisaria estar ali passando por determinada prova. Longe de nós querer julgar, né, os suicidas, porque nós não podemos afirmar que nós jamais fomos um suicida diante aí da eternidade, diante das nossas reencarnações, diante do nosso passado. Nós não podemos afirmar isso.
né? Porque nós temos que ser sabedores do seguinte, que nós somos passíveis de erros e de erros muito graves, né? Mas o que nós precisamos ter em mente também é o seguinte, não é porque Deus é misericordioso que eu vou sair aí usando o meu livre-arbítrio, fazendo o que eu achar que é certo e vou sair lesando tudo na minha frente que eu vou ter a misericórdia. A misericórdia virá? Virá, mas a necessidade de reparar o ato, isso é para todos, né? Independente de ser um suicida ou não. Se nós aqui, né, vamos supor que a nossa conduta não é uma conduta suicida, mas é uma conduta também negativa, né? Uma conduta moral, vamos supor, eu tenho uma conduta moral, eu tive uma conduta moral numa reencarnação, por exemplo. Vamos supor que eu fui uma pessoa que fiz muita fofoca, né? E dessa fofoca adveio ali muita briga, gerou muita inimizade, né? Então eu vou precisar reparar esse ato, né? Mesmo que eu não tenha em nenhum momento tido uma outra conduta que pudesse antecipar a minha ida ao mundo espiritual. Mesmo que depois que eu fechar os meus olhos do corpo físico e abrir os meus olhos espirituais, eu esteja socorrida, mas é um ato negativo que eu vou precisar reparar, né? Nós estamos aprendendo e nesse aprendendo é que cada dia nós precisamos entender, compreender o todo e tentar, né, ter mais compreensão diante desse nosso crescimento moral, para que nós não possamos errar tanto e chegar do outro lado com muitos débitos, porque nós já viemos com débitos para cumprir. Esse é o grande problema, né? A gente vem com muitos débitos e voltamos muitas das vezes com parte dos nossos débitos que a gente já tinha e mais outros que a gente acaba fazendo diante aí da nossa caminhada em alguma de nossas reencarnações, né? E aí vai jogando lá para aquele pacotinho lá das coisas negativas que a gente precisa de ter o crescimento, o discernimento e precisa de reparar, tá? Então, Ana, eu tenho um ente que se suicidou. O que eu posso fazer? A gente sabe que, diante da morte do corpo físico, não nos cabe fazermos mais nada, né? Mais nada diante de uma visão corpórea. Mas o que nós precisamos e temos que fazer? Primeiramente, o suicida necessita de perdão, tá? Por quê, Ana? Porque o suicida, gente, ele vai ficar, além de ficar ali revendo aquele ato, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai escutar todas as lamentações. Então, todas as pessoas que forem muito próximos a ele, que estiver se sentindo machucada, a dor da saudade corroendo por aquele suicídio, é necessário o perdão. E como que eu faço esse perdão, Ana? Oração em forma de conversa. Você vai mentalizar o seu ente, vai procurar um local tranquilo, pode ser dentro do seu quarto, pode ser mentalmente, pode ser oralmente, da forma que você achar melhor. E você precisa externar esse perdão. Fulano, eu sei do seu ato de desequilíbrio diante da vida. Eu sei do seu ato de desespero. E embora o seu ato tenha sido de desespero para tentar apagar uma dor ou um problema, eu sei que hoje você vive. E por essa dor que eu carrego dentro de mim pela sua partida, você está perdoado. E eu peço que também me perdoe por qualquer ato negativo que eu possa ter infringido diante da sua vida. Porque quando você faz esse exercício, você tira das costas dele muito peso. E retirando esse peso, você faz com que ele possa começar a se ater à realidade. Porque eles escutam muitas lamentações.
E se tiver no vale, eles vão ouvir lamentações de todos os lados. Então é necessário essa oração em forma de conversa. Ana, eu fiz e tá pronto? Às vezes é necessário você fazer isso muitas vezes. Ana, como que eu vou saber se foi eficaz ou não essa minha oração em forma de conversa? Não faça só uma vez. E quando você se sentir de fato aliviado daquela dor, você pode ter certeza que é aí que o efeito, né, foi surtido, é aí, né, que a sua parte se encerrou. E aí você pode começar ajudando de outra forma? Pode começar ajudando, assim como nós também podemos ajudar um outro ente querido nosso que não foi pelo suicídio, que desencarnou por hora chegada, né? É fazer o quê? É começar a dizer para ele: eu sei que você vive, eu sei do reencontro, eu sei das dimensões espirituais, e aí vai conversando, e aí vai explicando. Vai colocando o entendimento que você tem da vida espiritual, vai passando para o outro. Olha, eu sei que aí existe estudo, eu sei que aí existe trabalho edificante. Estude, progrida, siga. Você terá, né, no caso do suicida, você terá a oportunidade para reparar o ato. Porque Jesus Cristo é justo, mas ele é misericórdia. Nós não estamos dizendo aqui que você não terá, né, que reparar o seu mal feito. Mas nós queremos abrir os seus olhos para que você possa se ater à realidade e ver e sentir que você vive. E por você sentir e por você viver, por você também ser filho de Deus, é que você precisa sair desse transe, se ater pela realidade no sentido de que eu fiz errado, eu sei que eu fiz errado, eu estou arrependido pelo meu ato e nesse momento eu estou te pedindo, Senhor, misericórdia. Porque no momento, né, em que eles externam esse sentimento, é que o socorro chega. Por quê? Porque ele entendeu perfeitamente o ambiente que se encontra, entendeu que estão desencarnados, entendeu que eles não fazem mais parte da Terra e entendeu que o seu ato foi muito mal feito, que terá que ter a reparação, mas, sobretudo, eles ainda crêem que existe um Deus que lhes trará a oportunidade para a reparação. E aí é que vem o pedido de misericórdia, igual no nosso lar. Quando André Luiz, já cansado, né, de tanto sofrimento, aquela ferida ali aberta, né, em estado de putrefação terrível, ele já tanto tempo, perdeu-se até a noção do tempo, ele não sabia nem quanto tempo mais ele estava ali, né? Com sede, com fome. Ana, por que sede e fome? Porque um espírito que não está socorrido, a gente sabe que o espírito desencarna e vai levando resquícios do corpo físico, todas as necessidades do corpo físico, né? Quando ele é socorrido, ele vai sendo trabalhado ali para poder aprender a ir distanciando dessas necessidades, porque agora é um espírito, né? Ele vai tendo essa aceitação e vai se distanciando da realidade terrena. Quando não se tem socorro, o que acontece? Quando não se tem socorro, a pessoa leva esses resquícios e ainda vai permanecendo com ela, né? Então tem fome, tem sede, tem todas as necessidades, tem dor, sobretudo, né? E vai carregando esses resquícios com eles. Por isso, gente, olha a importância de um socorrido e amparado, né? Que muitos não dão essa importância, né?
Às vezes a gente fala que fulano está socorrido e amparado, não era isso que eu queria ouvir, sem saber da grande importância que tem. Porque a gente sabe, né, que lugar de espírito não é na terra, não é dentro de casa de ninguém, e nós não queremos nenhum de nossos entes passando aí, estando aí em sofrimento em zonas umbralinas, seja ela em qualquer dimensão que for. Né? Pelo amor que nós nutrimos por ele, nós queremos eles com entendimento, com consciência sobretudo, né? Sabendo que o que praticou, sabendo dos seus atos, né? Com aceitação, dispostos então a ter aí o socorro, ser levado, ser tratado, ir para uma colônia, né, de afinidade se tiver num posto de socorro, né, ou então ir para a casa de um familiar se tiver aí dentro de uma área hospitalar, dentro de alguma colônia, né? Socorrido e amparado, ele é muito importante, tá? Então, sobretudo, se vocês têm aí, né, um familiar que vocês sintam, né, dentro de vocês. Outro dia eu li um post de uma moça, né, me perguntando, existe coisas, gente, tem coisas que não precisa vocês perguntarem para mim, principalmente vocês que já têm aí um determinado entendimento, né? A menina viu um post, né, não querendo desmerecê-la de forma alguma e nem julgar, né? Mas ela disse no post, eu até ia responder. Eu vi pouco antes da live ela dizendo o seguinte, que ela sonhou, não sei se é com o pai ou com o irmão, pedindo a ela perdão, né? E ela me pergunta, Ana, será que isso é real, né? Então, assim, se for real ou não for real, isso agora pouco importa, né? Externe o seu perdão. Quem se desdobrou e teve a vivência foi você. Então, se você em desdobramento, seja consciente, inconsciente, trazendo fragmentos ou não, né, mas vem aí trazendo essa frase, essa necessidade de perdoar, né, tem que externar o perdão. Porque talvez esse ente possa estar, não estou dizendo dela, mas talvez esse ente possa estar em uma das zonas umbralinas aguardando apenas esse perdão para que ele possa então pedir a misericórdia divina. Né? Não cabe a nós enumerar os feitos do outro. É o que eu disse para vocês na última live. O mal feito do outro é problema do outro. As consequências é do outro e não minha. O ato negativo tá feio, não é para mim diante da eternidade. É para o outro. Tá? Mas todos vamos ter a oportunidade de reparar, porém, os suicídios aí, a grande maioria deles, demora muito, né? Porque ficam aí anos e anos e anos dentro desse transe, e ainda tem uns que quando sai desse transe, quando está dentro da realidade que o cerca, ele ainda costuma se revoltar diante de tudo. Aí nós temos dois grandes problemas, né? E que precisamos aí estar fazendo esse exercício da oração em forma de conversa, do perdão, de estar externando, né? Sobretudo amor, externando, jogando, né? Amor ali para que uma hora, nem que a gente seja chamada de chata, né? Eu vou aceitar, eu vou começar a ouvir de tanto que fulano tá falando na minha cabeça, para me ver se eu fico livre, mas não. A hora que começa a ouvir, começa então a se distanciar, né, da onde estava ali inserido e com possibilidade muito grande de não de revolta, mas de arrependimento de tudo, de cair-se no choro e nesse momento a misericórdia dos nossos irmãos socorristas chegar para levar e para poder seguir também diante da eternidade, cada um passando por suas provas, cada um passando pelas suas reparações, pelos seus atos, mas sobretudo caminhando e não permanecendo naquele sofrimento ali
né, naquele transe que muitas das vezes é desnecessário, né? Eles só entram nesse transe porque o estado de perturbação é muito grande, fica tudo muito confuso, né? Eu queria ter acabado com isso, eu não acabei, eu tô com um problema muito maior agora para resolver e eu não consigo, e aí vira aquela confusão na mente, né? Eu estou vendo o meu ato ali sem parar, eu estou ouvindo o choro de todo mundo, eu estou sentindo as dores de todo mundo, né? E arruma aquela confusão, né? Mas é o que eu estou dizendo para vocês, as consequências estão longe de serem essas, né? Porque ainda o que vem, o que o aguarda pela frente, ainda é reencarnações, vida e tempo, vivência de um determinado sofrimento que poderia ter sido não tivesse feito, né? Um sofrimento que não precisasse trilhar aí se não fosse uma conduta errada, uma conduta negativa lá de um passado, tá? Alguma dúvida, gente? Tem algum assunto dentro dessa questão de suicídio em que eu não disse para vocês e que vocês gostariam de ver, né, elucidado aqui de alguma forma? São caminhos, né, gente, que a gente não precisa trilhar, né? A gente precisa perseverar. Porque às vezes, né, na grande maioria das vezes, o suicídio jamais é pré-programado. A Cris está perguntando, né? Não existe esse negócio, o meu suicídio, o suicídio fez parte do meu projeto reencarnatório. Pensem comigo, seria totalmente contraditório ao que é o projeto reencarnatório, né? Eu aceito a oportunidade de crescer, né? Para que nós viemos à Terra? Para crescimento moral, para reparar. Ninguém vem reparar suicídio, né? Aquele que cometeu o ato vai vir muitas das vezes com o corpo material defeituoso, né? Aquele que o instigou pode estar ligado diretamente a ajudá-lo a passar por aquela prova, né? Mas jamais, né, com aquele intuito de o suicídio estava programado. Não, né? A gente sabe que para chegar ao suicídio existem várias opções que nós precisamos também observar, né? E muita gente já me perguntou, mas é a questão do suicídio por obsessão, né? A gente sabe também que o suicídio por obsessão, em grande maioria das vezes, em grande parte ali da vivência daquele indivíduo, o que aconteceu, né? Ele deixou-se porta aberta, né? Para quê? Para esses inimigos espirituais, esses obsessores trabalharem ali diretamente no desejo central daquele indivíduo, né? O que pode acontecer é o seguinte, tem pessoas também que são suicidas não só em uma encarnação, né? São várias encarnações aí, né? E aí eles são propícios a suicidarem, porque já vem trazendo, né, um histórico, né, muito aí grave em relação a isso, né? Então tem uma tendência a se suicidar, porque é um espírito que vem com essa conduta, né? Ou seja, ainda não aprendeu, embora tenha grandes oportunidades, né? Eu quero que vocês entendam, gente, sobretudo o seguinte: embora todo esse sofrimento, vocês precisam entender que existe o socorro, mas é mais difícil. Não tem gente que fala assim, quem suicida vai ficar de eterno no vale, vai ficar de eterno, a gente vai ficar no inferno. Não, isso não existe.
A misericórdia divina ela é para todo mundo. Os erros são inerentes a todos nós, só que uns são mais graves e outros menos graves. Outros de fácil reparação, outras nem tanto, né? Então, tudo isso vai depender da gravidade de cada ato, do merecimento de cada um, né? Diante de toda a sua conduta até aquela reencarnação, para que então, quando for elaborado um novo projeto, possa ali olhar e ponderar cada coisa. Não, ele tem uma bagagem bastante positiva que possa fazer com que certas coisas sejam amenizadas, né? Então, uma coisa, né, que para vocês que têm entes desencarnados por suicídio, uma coisa que vocês jamais devem deixar de fazer é trabalhar na caridade e na beneficência por eles, né? Divaldo Franco, em uma das suas entrevistas, até fala sobre a irmã, né? Divaldo tem uma irmã que foi suicida e o Divaldo adotou algumas crianças, né? Ele conta da época que ele pegou algumas crianças que estavam em casa de prostituição. Depois vocês procuram no YouTube que tem um relato, né? Para vocês verem que não só eu que estou enfatizando isso, né? Toda a comunidade espírita, todos os médiuns espíritas sabem disso, né? Sabem dessa possibilidade. E ele adota várias crianças e ele pede, né, que essa atitude dele seja revertida em bênçãos para essa irmã, e essa irmã tem-se então a oportunidade de reencarnar, né? Reencarna-se então defeituosa, ele soube quem ela era, né? E ficou por um curto período até que ela pudesse terminar, né, aquela última encarnação e pudesse retornar, né? Então, o que a gente não deve deixar de fazer é trabalhar por eles, na caridade e na beneficência. E não só por eles, a gente pode trabalhar por todos os nossos entes, né? Toda a ação voluntária que eu faço, eu sempre coloco os meus entes como para que se aquela ação, aquele tempo que eu estou ali destinando, né, eles possam receber em bênçãos onde quer que eles estejam, né? E não achem vocês que esse ato aqui é um ato muito pequeno, talvez eles não vão receber bênçãos nenhuma. Lê do engano, né? Porque dentro da espiritualidade, até uma visita que você faz a uma pessoa num leito de hospital, uma visita que você faz até a casa de alguém, né, que esteja precisando de uma palavra amiga, né? Isso tudo é contado como trabalho, né? Isso tudo é computado. E isso tudo pode ser, tudo que é trabalho, tudo que é dispensado ao outro, tudo que é caridade pode ser revertido em bênçãos para o seu ente do outro lado, sem prejudicar o seu merecimento. Porque as pessoas ainda, né, têm essa questão de dizer, né? Mas se eu ficar fazendo caridade só para o outro, eu não vou ter, né? Então, não se enganem, tá? Além de vocês estarem levando, né, bênçãos para o outro, isso não faz com que você seja menos favorecido em relação ao outro, e que você fique sem bênçãos, não é isso, né? A ideia é o seguinte, é você repartir o que você tem, mas você não deixa de ganhar também diante aí da espiritualidade, não deixa de ser computado a você esse trabalho em prol do outro, tá? Mais alguma dúvida, gente? A Marineide Fernandes está perguntando o seguinte: pensar em suicídio atrapalha a vida reencarnatória ou fica um aprendizado?
Ora, Marineide, pensar em suicídio, eu agora vou externar para você a minha opinião pessoal, tá? Pensar em suicídio nada traria para você de aprendizado, tá? Por quê? Porque a gente não consegue tirar determinado aprendizado de pensamentos negativos, tá? A gente só vai conseguir tirar esse aprendizado de um pensamento negativo quando a gente estiver lá na frente, já ter passado por todo o sofrimento, e isso não vale a pena. Para que você vai sofrer para depois você entender? Agora, se você começa a pensar em suicídio, você começa a entrar em vibração umbralina. Você começa a entrar em vibração de suicida, em vibração densa, pesada e triste. E aí pode se instalar um grande problema. Quando eu abaixo o meu nível vibratório, entro nessas sensações densas e pesadas, o que me acontece? Eu começo a ser porta aberta, não só para esse pessoal de zona umbralina, não só por aqueles desconhecidos, mas também por meus inimigos espirituais, dando a eles a chance de quê? De trabalhar dentro desse desejo central, que no seu caso aí que você está dizendo é o suicídio. Eu penso no suicídio, eu me afino, eu me igualo a quem está nessa vibração, deixo a porta aberta, então eles começam a trabalhar nesse seu desejo. É aí que eles acham a porta aberta para trabalhar e para te prejudicar. Por isso, orai e vigiai. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Eu espero que todos vocês que tenham tido dúvidas, né, ou que tenham alguma dúvida ainda sobre essa questão do suicídio, eu espero que vocês consigam, assim, resolver essa questão dentro de vocês. A maioria, né, de dúvidas possíveis aí, né, e ficando sabedores de que, né, uma vez mais esclarecidos e mais sabedores, né, do que pode te acontecer, muito cuidado com a decisão que possa vir ser tomada. Dúvida, gente? Ou eu vou embora? Oi, Marli, tá boa? Oi, gente, as nossas rifas estão aí. Quem quiser comprar nossa rifa para nos ajudar, ainda tem muitos números disponíveis, né? A Helena Maria de Melo Alves está perguntando: Ana, morrer por um vício é suicídio? É suicídio. Nós acabamos de dizer lá no início, né? O suicídio indireto, né? Então, se eu sei que eu não posso fumar, eu continuo fumando, eu sei que meu pulmão já tá ficando todo estragado, eu continuo fazendo a mesma coisa, continuo. Dessa minha conduta, eu venho a ter um câncer de pulmão e desencarno. Eu provavelmente vou chegar no mundo espiritual como um suicida indireto. O que vai fazer com que eu possa ter a chance de não chegar como um suicida indireto? Trabalhar na caridade e na beneficência. Tá? Se eu fiz uso de drogas ilícitas, né? O fumo que eu disse aqui há pouco, né?
vamos colocar como cigarro, que é uma droga também, mas é lícita, né? Se eu faço uso, né, de drogas ilícitas e venho a desencarnar por overdose, né, eu sou um suicida indireto, né? Eu vou para o Vale dos Suicidas. O Vale dos Suicidas tem até uma ala, um local onde existem ali vários jovens, né, que ainda não se acordaram para a realidade e continuam ali, levando esses resquícios do corpo físico, continuam se drogando, né? Olha para você ver como que é a criação da mente daqueles que eles se encontram. Vocês podem ver isso, né, assim, no exemplo mesmo, mas condensado, as mães de Chico. Tem uma passagem nas mães de Chico, não sei se vocês lembram daquele rapaz, filho de uma daquelas mães lá, ele suicida com um tiro na cabeça, ele vai para o Vale do Suicídio. Quando ele vem em psicografia contar, né, que ele está lá narrando, vai passando, né, onde a avó dele o encontrou, onde ele continuava se drogando junto com aquele pessoal lá, é daquele jeito mesmo, tá? Também é um suicídio indireto, né? Se eu tenho uma doença e não posso fazer determinada coisa porque vai agravar essa minha doença e eu posso, né, vir a desencarnar, eu sou suicida, né? Então, Allan Kardec, lá no Céu e Inferno, ele fala exatamente isso. Toda conduta ou meio, né, que o indivíduo fazer uso para que sua vida possa ser minimizada, ou seja, vou desencarnar antes da hora por conta dessa minha conduta ou desse meio que eu estou utilizando, é considerado aí um suicida, né? Então, e depois é outros 500, aí depois entra aquela questão se é direto ou indireto, a questão dos merecimentos, a questão de se estava em estado de loucura, em sã consciência ou não, né? Tudo vai depender, né, de cada um, né? Se eu fui ali e fiz consciente, né? Se eu fui ali e planejei, né? Se eu fui ali e eu sabedor continuei fazendo, né? Então tudo depende. E, né, esse julgamento, né, não achem vocês, né, que é Deus os julgando, não. Mas somos nós mesmos, de acordo aqui com a pergunta 948 e 950, somos nós mesmos, diante dessas consequências, tendo em nós a necessidade de reparação. A Francisca Alfa está perguntando: meu marido parou de tomar remédio e morreu. Esse controlado é o remédio? Deve ter sido isso que ela perguntou, né? Que o marido dela parou de tomar um remédio controlado e morreu. Essa morte, esse desencarne veio porque ele parou de tomar essa medicação por livre e espontânea vontade? Porque se foi, provavelmente ele chegou sim como um suicida, tá? Infelizmente. Mas é aquela questão, né? Cabe a oração em forma de conversa, cabe exercitar o perdão, cabe ir conversando não só uma vez, mas várias vezes, né? Para que ele vai tirando esse peso de cima dele, vai mostrando para ele a realidade em que ele se encontra, para que ele possa, então, não ter a necessidade de cansar de sofrer para estar socorrido, mas que ele possa, sobretudo, né, ter ciência e clamar aí por misericórdia, né? Ter entendimento, discernimento e clamar por misericórdia. Tá? A moça, essa reevangelista que perguntou na semana passada, né? Uma palavrinha para ela que eu vou deixar aqui: não se culpe tanto, tá? Ah, Ana, minha irmã suicidou, eu sofro porque eu não consegui me despedir, eu sofro porque eu não consegui o velório, eu sofro. São coisas que já aconteceram que nós não vamos conseguir mudar. Então não vai adiantar você ficar nesse seu sofrimento ad eterno por você não ter feito essa despedida. Faça uma oração em forma de conversa e despeça-se, né? Ainda há tempo.
né? E fala, minha irmã, eu sei de tudo que se passou, não foi, né, intencional eu não chegar, mas eu aqui estar despedindo de você vale da mesma forma, porque o que morreu foi o corpo físico. Eu sei que você vive e eu sei que de onde você está, você me escuta e me sente perfeitamente, né? Então são coisas, gente, que a gente não adianta ficar remoendo demais, porque nós não vamos mudar esse nosso passado. Pelo contrário, ficar lembrando de coisas ruins que aconteceu tende a só dificultar cada passo que nós possamos estar dando, tá? Marli, eu não dei notícias nenhuma, né, Marli? Eu vi que você até pediu para ela, Ana, ajuda ela, não sei o quê. Mas tem coisa, gente, que não está no nosso alcance de fazer no momento, tá? São atitudes que a família primeiramente precisa fazer. Até mesmo essa irmã dela precisa se conscientizar de todas essas coisas que eu disse aqui na live, né? Desde o início até agora, né? Porque esse desespero de nada adianta, né? Dificulta para os dois lados, né? Então, se uma pessoa já partiu dessa forma, né? Um desencarne ali truncado, né? Foi aos trancos, né? O desespero, o desequilíbrio, nada vai ajudar, tá? Ela precisa do perdão, ela precisa de oração em forma de conversa, ela precisa de ir colocando ela ciente dos fatos, né? Para que ela possa começar a se ater à realidade. Todos os lados precisam se ater à realidade, né? Deixar de exercitar o julgamento e começar a pensar na misericórdia divina e na oportunidade de reparação, né? Porque às vezes, embora a gente esteja enxergando toda uma realidade, né, às vezes não é momento oportuno da gente estar dizendo, né? Então, o momento oportuno, por isso que eu vim hoje, né, para a gente conversar mais uma vez sobre essa questão do suicídio, né, em solidariedade a ela. E eu torço para que ela possa depois estar aí revendo, né, para que ela possa captar alguma coisa, fazer essas leituras aqui, que talvez possa elucidar, abrir para ela aí também caminhos, né, para que ela possa fazer esse perdão, para que ela possa orar, para que ela possa estabilizar, acalmar, né, baixar um pouco o facho, né, porque não adianta, né? Você ficar aí 2 anos, 3 anos, 10 anos sofrendo em sofrimento prejudicial pelo seu ente, você só vai estar prejudicando você e ele. Nada você vai estar resolvendo, né? Nós precisamos até, a gente sabe, a perda física é fácil? Não é fácil para ninguém. Nós não estamos aqui dizendo isso, né? Que é fácil. Não é fácil, é difícil. Mas nós precisamos ter equilíbrio, né? Porque aí vem a pergunta, diante de determinado ato, diante principalmente, né, da morte do corpo físico, o que nós possamos fazer para trazer o outro de volta em questão de corpo físico, o mesmo corpo? Nada. Acabou. Né? Então nós precisamos, sobretudo, ter consciência dessas coisas, né? E tentar olhar para dentro de nós. Por que a minha conduta está sendo essa? Porque tem muita gente, não estou dizendo o caso dela e nem de vocês, mas tem muitas pessoas que nutrem determinado sentimento de desespero, de confusão, né? Confusão que faz com a mente por puro remorso. E aqueles que ainda tiverem esse remorso, é hora de fazer oração em forma de conversa e também pedir perdão para se libertar desse remorso, porque remorso é terrível. Remorso corrói. E não é só suicida, não. Tá cheio de gente que fica aí pedindo notícia, mas que o ente desencarnado, no momento do desencarne, daquela data, estavam ali o quê? Inimigos, estavam ali sem conversar, estavam com uma desavença sem se resolver.
Resolva essa desavença agora, entre em oração em forma de conversa e externe aquilo que você sente, externe aquele perdão que você teria que ter externado antes. Vai te ouvir do mesmo jeito e o alívio também virá do mesmo jeito. Então, determinados pontos, né, precisam ser acertados. Os parafusos precisam ser aí, então, apertado ou afrouxado para que as coisas caminhem, né? Vamos ficar aí com a saudade saudável. Aquela saudade que às vezes eu posso até sentar e as lágrimas escorrer. Nossa, que saudade que eu tô de fulano hoje. Mas eu tô equilibrada. Eu tô equilibrada, eu tenho ciência, eu sei que eu preciso caminhar, eu sei que eu não vou mudar esse passado, eu fiz o que eu pude fazer, eu estou caminhando, eu estou orando, eu estou de pé. O deixar de dormir não adianta, né? Precisa-se às vezes o quê? A pessoa entra em um estado depressivo, é necessária ajuda médica e psicológica, nós não podemos descartar isso, né? Nós somos sabedores de que nós estamos aonde? Nós estamos na terra, nós estamos em corpo físico, então por isso que nós precisamos de cuidados terrenos, né? Isso aí, quando entra nessa questão, isso é inevitável, mas nós precisamos seguir. Esse negócio de ficar remoendo, muita gente fala assim, não pode falar mais da pessoa que a gente fica sendo chata. Não é essa a questão. Não é eu não posso mais falar da pessoa, pode falar. Pode falar da pessoa 1000 vezes durante o dia se você quiser. Mas o que implica dentro disso aí é a maneira com que você está falando. É a maneira como você está agindo. É a sua conduta diante de tudo, né? Porque às vezes a pessoa fala da pessoa incessantemente, mas está falando coisas boas, está lembrando com alegria, está dando risada. Nossa, você lembra isso aqui? Nossa, se fulano tivesse aqui, ia ser assim, 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 está lembrando coisas boas, né? E tem gente que começa com lembranças durante o dia, né? Ou, né, no decorrer aí do caminhar, eu não posso ficar sem fulano, minha vida terminou, eu não sei mais o que, eu precisava ter feito isso e não fiz, isso. Gente, isso aí não vai adiantar. Isso não vai adiantar. Nós precisamos, sobretudo, ter equilíbrio até mesmo diante do desencarne, né? Porque imagina se todo mundo começa, né, a entrar no desespero. A vida não ia seguir, né? As pessoas hoje, grande leva aí, estão desencarnando tudo sem socorro. Principalmente suicida, mas por quê? Hoje em dia a gente vê muito pouca gente trabalhando na caridade e na beneficência. Não é a caridade e a beneficência que pode fazer com que um ato negativo nosso possa ser suspenso por tempo indeterminado? Cada dia mais vê-se que as pessoas não se preocupam com o outro, né? As pessoas estão olhando o quê? O próprio umbigo. Então, eu olho eu primeiro, o resto é que se dane. E por aí vai, né? As pessoas, as coisas de importância hoje em dia são coisas que a moral fica onde? Lá embaixo. Isso aí tá chovendo de gente querendo. Mas quando precisa adentrar e conversar com um assunto, ninguém quer. Isso é chato, né? Isso é obsoleto, não quero saber. Eu tô em outra vibe, né? Pois saibam, a espiritualidade não está preocupada com nada disso, porque os olhos irão se fechar. Os olhos do corpo irão se fechar e os olhos espirituais vão abrir. Aí é que vai ser a hora, né? Aí que muitas das vezes vão ficar lá chorosos, sem socorro, e aí é a vibe, né? Que se encontram também. A Solange dizendo que a irmã dela era alcoólatra, muito infeliz no casamento, teve problemas no fígado e faleceu. Que Deus tenha dela misericórdia. Exercite a ela, Solange, o perdão. Se você ainda não fez, o faça. Porque mesmo se ela estiver socorrida, ela possa sentir de onde quer que ela esteja
esse perdão externado que será para ela de grande importância, tá? A Francisca dizendo que a irmã dela vive dizendo isso mesmo, que ela não pode viver porque o marido dela faleceu e quer morrer também. Nada vai adiantar, né? Primeiro que se ela morre antes do tempo programado, desencarna, né? Ela nem com ele vai estar, né? Vocês viram aqui, em uma dessas perguntas que eu li, né? E quem quiser referência tá lá, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item. Vocês enfatizam no item 14, 16, mas tem até o item 17. No Livro dos Espíritos, na pergunta 943 a 957, eu fiz a leitura da 948 a 950, né? E quem quiser fazer uma leitura do Céu e Inferno também é muito interessante, né? As obras de Kardec sempre são bases aí pra gente. Que o Céu e o Inferno também vem aí dando uma denominação correta para esses casos de suicídio, né? Então, além dela não, às vezes não encontrar com ele, às vezes não, né? O mais certo, né? Primeiro que ela não precisa ficar tendo essa consciência de que eu vou desencarnar, eu vou chegar lá, eu vou encontrar com meu marido e vou ser feliz para sempre, né? Porque quando nós chegamos ao mundo espiritual, né? Quanto mais desprendido da matéria, né, o seu ente está, ou seja, quanto mais entendimento ele vai tendo, quando a gente vai tendo entendimento, o que vai acontecendo? Já ensinei, a gente vai distanciando da matéria, do corpo físico, dos resquícios e das necessidades, né? Então, a hora que ele chegar lá, muito provavelmente, né? O amor que ela quer nutrir, ele não será nutrido. Por quê? Primeiro que ali vai ter um amor fraternal. Não existe ali aquele amor, né, carnal, de homem e de mulher. Existe um amor fraternal, um amor muito afim, né, que pode até os dois juntos sentirem que tem essa necessidade de reencarnarem novamente, como um casal, de refazer seu plano, seu projeto reencarnatório para que possam, né, se encontrarem na Terra e viverem e concretizarem esse projeto. Lembra do Lísias lá no nosso lar, né? Lísias está aguardando a aprovação do projeto reencarnatório dele para que ele possa voltar, né, junto com aquela outra moça. Agora eles querendo serem camponeses, porque numa outra reencarnação eles fracassaram, né? E agora estão aguardando aí o projeto reencarnatório deles para que eles possam voltar como marido e mulher e serem camponeses, fazendeiros, seja lá o que, né? Mas as pessoas precisam entender isso. Pode ser que, quando ela chegar do outro lado, aquela pessoa em que ela viveu maritalmente na Terra, né, não tenha mais a necessidade de descer à Terra e ser novamente marido dela, ou esposa, seja lá o que for. Às vezes aquela necessidade foi suprida. Nós precisamos entender o seguinte: nós somos espíritos livres, né? E nós vamos andar aí por várias searas, né? Ora vou ser filha, ora vou ser mãe, ora vou ser irmã, ora vou ser esposa, ora vou ser marido, filho, amigo, né? A afinidade vai existir, mas nem sempre essa afinidade, né, é essa afinidade essa afinidade marital, essa afinidade de matrimônio, tá? Porque aquele que veio foi seu marido, uma outra reencarnação pode ser seu pai, né? Pode ser seu irmão, pode ser seu filho, né? As pessoas precisam entender que esse sentimento de posse do outro, né, não existe, existe afinidades. Eu vou para o mundo espiritual, espero que ao chegar lá eu possa permanecer com meu marido e que nós possamos juntos traçar o nosso projeto reencarnatório para que na oportunidade nós possamos então cumpri-lo. Mas isso, as pessoas, né? Eu quero morrer porque meu marido, eu quero fazer isso porque fulano. Às vezes você pode chegar do outro lado e ter grandes surpresas e ficar ainda mais frustrado. Tá? Comecem a colocar isso na cabeça de vocês. A Zíbia Gasparetto tem até um livro, né? Ninguém é de ninguém. As pessoas precisam entender isso, né? Às vezes esse sentimento egoísta de posse,
né? Fulano é meu, né? Fulano não é seu, fulano é um ser único, né? E que ele é livre para poder traçar aonde ele precisar traçar e aonde ele precisar andar para que ele possa aí ter um entendimento moral, o crescimento moral que ele precisa, né? Mas a afinidade, o respeito, o amor, aquilo ali vai ter sempre, né? São espíritos afins, mas não quer dizer que por ser afins tem a necessidade, a obrigatoriedade de se viver algo, mas é um espírito afim que em um determinado momento aí nós vivemos alguma coisa, tá? E a vida, isso mesmo, Marli dizendo, né? A vida continua, ela precisa continuar, né? E você vai continuar nutrindo, né, um amor pelo seu marido que faleceu, orando por ele, querendo também que ele trilhe o melhor caminho, mas que você também possa seguir o seu caminho, né? Nós não vamos parar, né, porque o outro se foi. Ainda mais agora, né? Vocês são sabedores disso. Eu não vou parar minha vida porque o outro se foi, porque eu não posso ter esse sentimento, porque esse sentimento não existe do outro lado. Esse sentimento de posse, esse sentimento de eu quero, esse sentimento de tem que ser dessa forma, não tem que ser nada. Nós temos que ser cientes e conscientes. Oi, Ana. Pois é, mas não coloca isso na sua cabeça, não. A Ana Rodrigues dizendo que a filha dela fala que o Douglas, filho dela que desencarnou, pode querer voltar como filho dela de novo. Provavelmente ele pode querer sim, sabe, Ana? Mas não nessa reencarnação, tá? Outra reencarnação por aí. Porque a gente sabe o quê, gente? A gente sabe que o reencarne, ele não é assim de imediato, né? Precisa de todo um entendimento, de um estudo, de uma elaboração para poder se concretizar alguma coisa, tá? A Flávia Cristina perguntando se o suicídio consentido que existe na Europa, quando uma pessoa decide data e hora de tirar sua vida, seria uma eutanásia? Seria um suicídio, né? E a doutrina espírita é totalmente contra essa questão da eutanásia. Lá no YouTube, para quem não viu, nós já tivemos uma conversa sobre eutanásia, distanásia e ortotanásia, tá? É muito comum, Ana, as famílias, quando têm ainda pendências a resolver, virem os mesmos membros, né? À medida que um vai tendo ali dentro daquele núcleo, né, tendo ali resolvido os seus problemas, é comum que ele se distancie, né, e vá procurar um outro núcleo, esteja inserido dentro de uma outra família, de um outro lugar, né, lugares diferentes, porque cada um está buscando o seu crescimento individual, né? O que eu cresci moralmente é meu, eu não posso transferir para o outro. O que eu fiz em caridade e beneficência é inerente a mim. O que eu fiz em atos negativos também é inerente a mim. Não cabe atribuição ao outro, né? Então, se eu já não tenho mais nada a que absorver, a que aprimorar moralmente dentro de um núcleo, de um seio familiar, de uma sociedade, seja lá onde eu estiver inserido, né? Eu me desloco dali e vou para onde eu preciso ter o meu crescimento, né? Mas como hoje em dia a gente tem visto, né, as famílias tão cada um para um lado, né, tão dispersas aí, é muito comum que aquilo que vieram cumprir não foi cumprido. Então, muitas das vezes, se tiver a oportunidade, vem, né, ou para ajudar, ou para reparar, ou para crescer, para alguma coisa, tá? Mas pode ter certeza, aqueles que te são afim, que foram familiares um dia, vai estar ali por perto, né? E você vai nutrir por ele aquele sentimento, né?
é meu amigo, mas parece irmão, né? Mas é porque é um sentimento que vem de longe, né? É simplesmente porque aquele núcleo ali onde você está inserido, o outro não tem aquela necessidade. Mas um dia vocês já estiveram juntos aí, numa outra família, né? Então é muito comum que isso aconteça, tá?